Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 23 de dezembro de 2025. Só lembrando, irmãos, rapidamente a vocês, que todos os dias às 7 horas da manhã tem oração da manhã aqui no canal. Irmãos, todos os dias eu posto vídeos orando por você, deixando uma palavra do Senhor para a sua vida. E falando em palavra, irmãos, eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesta manhã. Irmãos, Deus, Ele tocou no meu coração para falar com vocês acerca de falsos profetas. Sim, irmãos, Deus, Ele queria que eu abordasse esse assunto com vocês aqui nesta manhã. Irmãos, como é que a gente identifica um falso profeta? Irmãos, eu não sei se você que está me ouvindo, você acredita em profecia, não sei se você acredita que Deus ele possa falar através de uma pessoa, de um ser humano, porque eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas, muitos cristãos, que não acreditam em profecia, que não acreditam em revelação. E tudo bem, irmão, se você não acredita em profecia, se você não acredita em revelação, não tem problema. Mas, irmãos, eu acredito sim que Deus ele possa usar outra pessoa para falar conosco. Igual eu já recebi, irmãos, inúmeras palavras de Deus através de uma pessoa, palavras, irmãos, que se cumpriram, profecias que aconteceram e profecias, irmãos, que ainda vão acontecer, porque nem todas as profecias, irmãos, ela acontece num tempo curto. Tem profecias, irmão, que são de médio e longo prazo. E eu falo isso, irmãos, porque eu já recebi várias promessas de Deus, várias profecias da parte de Deus. E boa parte delas, irmãos, se cumpriram. Boa parte delas ainda vão se cumprir. E eu também, irmãos, eu já recebi profecias falsas. Sim, irmãos, eu já recebi profecias que não testificaram com o meu espírito, profecias falsas. E é exatamente isso, irmãos, que eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã. Irmãos, como nós podemos saber se uma profecia ela é falsa ou verdadeira? Eu quero, irmãos, falar com vocês aqui, nesta manhã, sobre isso. Mas, primeiramente, irmãos, eu quero ler um texto na palavra do Senhor que vai nos ajudar a esclarecer um pouco sobre esse assunto. O texto, irmãos, que vai falar acerca disso, ele se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, que vai dizer o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha só, irmãos, que interessante essa passagem que nós lemos. A palavra do Senhor fala que Paulo, ele sempre passava, irmãos, por um determinado lugar. E no meio, irmãos, desse trajeto que Paulo, ele percorria, havia uma moça no meio do caminho que sempre, quando via Paulo e os seus companheiros, clamava em alta voz, dizendo o seguinte: estes são servos do Deus Altíssimo. Só que, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que por mais que essa mulher reconhecia que Paulo e os companheiros de Paulo eram servos do Senhor, que de fato era, Paulo, ele era um homem extremamente usado por Deus, era um servo de Deus. E toda vez, irmãos, que essa mulher via Paulo
e seus companheiros, ela começava, irmãos, a clamar e a dizer o seguinte: eis aí servos de Deus e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, irmãos, era uma mulher que tinha um espírito maligno, mas mesmo ela tendo um espírito maligno, ela, irmãos, acertou a profecia. Ela falou que Paulo era um servo de Deus, e realmente Paulo ele era servo de Deus. Mas, irmãos, Paulo, naquele momento, ele teve discernimento para entender que aquele espírito que estava por trás daquela mulher não era um espírito que provinha de Deus, não era um espírito de Deus, não era o Espírito Santo. O espírito que estava por trás daquela mulher era um espírito maligno. Irmãos, Paulo ele teve discernimento. Irmãos, esse é o segredo para que nós venhamos entender se uma profecia ela vem de Deus ou não. É discernimento. Irmãos, nós precisamos ter discernimento para entender qual é o espírito que está falando através de uma pessoa. Se é um espírito maligno ou se é um espírito que provém de Deus. O discernimento, irmãos, é o que vai nos ajudar a entender o que está por trás de uma pessoa que está profetizando. Mas olha só, irmãos, por mais que o espírito que estava por trás daquela mulher era um espírito maligno, a gente vai ver, irmãos, que ele acertou a profecia. Ele falou que Paulo era um servo de Deus. Aquele espírito, através daquela mulher, falou que Paulo era um servo de Deus. E realmente, irmãos, Paulo era. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque mesmo um espírito maligno, ele pode sim falar coisas verdadeiras. O espírito maligno, irmãos, ele pode acertar uma profecia. Ele pode, irmãos, falar algo que está acontecendo na sua vida e realmente for verídico, realmente é verdade. Mas, irmãos, só quem tem discernimento pode entender qual é o espírito que está falando por trás daquela pessoa. Se é o espírito de Deus ou se é o espírito do diabo, do adversário. Irmãos, discernimento. Você tem que buscar discernimento. Porque, irmãos, é o discernimento que vai te ajudar a tomar decisões. Irmãos, tem pessoas que recebem uma profecia falsa, uma falsa profecia, e acaba, irmãos, mudando toda a sua vida por causa daquela profecia. E ela acha que aquela profecia que ela recebeu veio da parte de Deus. Mas não foi. Não foi, irmãos, foi o inimigo, foi o adversário. Ah, mas Davidson, o profeta, ele acertou. Ele falou exatamente o que estava acontecendo na minha vida, e realmente estava. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele é muito esperto, irmãos. O inimigo, ele mistura a mentira com a verdade. O inimigo, irmãos, ele lança uma isca, ele fala algo que realmente está acontecendo na sua vida, e depois, irmãos, ele vai e ele lança uma mentira. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Você vai ver que o inimigo, ele usa essa estratégia quando ele vai tentar Jesus no deserto. Quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele fala o seguinte, ele fala com Jesus: por que você não lança deste monte até lá embaixo? Porque na palavra de Deus está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Mas, irmãos, Jesus ele estava esperto. Jesus, irmãos, ele entendeu a cilada do inimigo. E Jesus falou com Satanás o seguinte: não, porque na palavra de Deus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, irmãos, o inimigo, ele usou a palavra de Deus. Ele usou um versículo verdadeiro para poder enganar Jesus. E da mesma forma, irmãos, o inimigo, ele tenta enganar a pessoa quando ela vai receber uma profecia. A pessoa, irmãos, quando ela tem um espírito maligno, o inimigo usa aquela pessoa para profetizar na vida de outra, ele faz exatamente isso. Ele fala uma verdade, algo que realmente está acontecendo na sua vida, e você, irmãos, acha naquele momento que é Deus falando com você. Mas aí, irmãos, depois vem a mentira. O inimigo ele pode até mesmo revelar algo que está acontecendo na sua vida,
Mas depois, irmãos, que ele fisga a pessoa, digamos assim, depois que ele lança a isca para a pessoa realmente acreditar que quem está falando com ela é Deus, mas na verdade não é. Depois, irmãos, que ele lança uma verdade, algo que realmente está acontecendo na sua vida, ele vai, depois de falar a verdade, ele vai e lança uma mentira. É assim, irmãos, que o inimigo faz. Irmãos, toma cuidado. Peça a Deus discernimento. Quando alguém for entregar uma profecia para você, irmãos, peça a Deus discernimento. Irmãos, não é para você sair desconfiando de todo mundo, não. Mas, irmãos, peça a Deus discernimento. Porque, irmãos, Deus, Ele não quer que nós sejamos enganados pelo inimigo. Se você pedir, irmãos, discernimento a Deus, Ele vai te dar. E é por isso, irmãos, que nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos orar pedindo a Deus discernimento, para que quando alguém nos entregar uma mensagem, nós venhamos entender se realmente aquela mensagem vem da parte de Deus ou se vem do espírito do engano. Vamos orar, irmãos, peça a Deus discernimento. Porque, irmãos, talvez você que está ouvindo essa mensagem, você já foi muito enganada por falsas profecias, por falsas promessas, por falsos profetas. E Deus, irmãos, Ele não quer que você fique enganado. Amém? Vamos orar, irmãos, nessa manhã? Ore, peça a Deus discernimento, porque Deus, irmãos, Ele vai te dar. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Senhor, nós entendemos a palavra que foi ministrada. Nós pedimos a Ti, ó Deus, assim como o Senhor deu discernimento ao apóstolo Paulo, para discernir, ó Deus, que aquela mulher tinha um espírito imundo. Ó Deus, o mesmo discernimento que o Senhor deu a Paulo, que o Senhor, Deus, também venha nos dar, para que nós não venhamos ser enganados. Deus, quantas pessoas, talvez, ó Pai, esse irmão que está aqui ouvindo essa oração, essa mensagem, esse irmão, Deus, já foi muito enganado por falsos profetas, falsas profecias. Deus, eu te peço que neste momento que o Senhor venha dar, ó Pai, a nós discernimento, para entender, ó Pai, se uma mensagem, se uma profecia, ela vem ou não do Senhor. Deus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê, ó Deus, a capacidade de discernir as coisas. Que esse irmão, ó Deus, que essa irmã, que nós não venhamos mais cair em mentiras, em ciladas do inimigo, em ciladas, ó Pai, do adversário. Porque é isso, ó Deus, que o inimigo quer, ele quer confundir a nossa mente. Ele quer atrasar, ó Deus, os planos do Senhor na nossa vida. Mas, ó Deus, eu cancelo pelo Teu nome. A autoridade, ó Pai, que o Senhor me deu em pisar em serpentes e escorpiões. É a mesma autoridade, ó Deus, que eu uso para repreender pelo nome do Senhor todo espírito maligno, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, ó Deus, na vida deste ouvinte, na vida desse irmão. Está cancelado pelo nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha nos dar clareza. Que o Senhor, Deus, venha nos mostrar a verdade. Porque a verdade, ela liberta, ela restaura e ela transforma. E que cada dia mais, ó Pai, nós venhamos ter discernimento para entender, ó Pai, aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor venha nos dar essa clareza para que nós venhamos, ó Pai, andar no caminho da verdade. E é isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, Senhor, eu te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.